Você acorda com preocupação e vai dormir com medo? Salmos 121 vai te mostrar que a aflição não é o tamanho do problema, é para onde você está olhando. Hoje, no nosso devocional de número 107, seguimos com o tema Quando o olhar volta para a fonte do socorro. O trecho bíblico que nos guia é de Salmos, capítulo 121, versículos 1 e 2. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Prazer, eu sou Raquel Campos, coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Esse salmo, ele nasce no caminho. É um cântico de peregrinação cantado por pessoas que estavam subindo para Jerusalém. Não foi escrito para quem estava vivendo no conforto, mas para quem estava atravessando estrada, desgaste, incerteza e vulnerabilidade. E isso importa muito, porque naquele contexto, olhar para os montes não era apenas ver a paisagem. Os montes também representavam esforço, risco, distância e a sensação de pequenez diante da jornada. Eram lugares que lembravam a pessoa que ela não tinha o controle sobre tudo. E por isso a pergunta do salmista é tão humana. De onde virá o meu socorro? Essa não é uma pergunta para quem perdeu a fé. É a pergunta para quem reconhece que precisa de ajuda. E a resposta vem logo em seguida, firme e simples. O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. O Salmo ele não nega a existência dos montes, ou seja, dos nossos problemas e desafios. Ele só não permite que eles ocupem o lugar da fonte do socorro. E o que mais toca nesse texto é o movimento do olhar. Presta atenção, primeiro o salmista olha para os montes, depois ele reposiciona o coração e lembra de onde o socorro realmente vem. Isso é muito profundo, porque a vida faz exatamente isso com a gente. Ela coloca montes diante dos nossos olhos, as preocupações, os cansaços, os medos, conflitos, esperas longas e perguntas sem resposta. E quando a alma fixa demais o olhar nisso, começa a respirar como se o problema fosse maior do que o que Deus representa. Mas o Salmo interrompe esse ciclo. Ele ensina que não basta ver a dificuldade. É preciso discernir a fonte do socorro. Não basta reconhecer o tamanho do monte. É preciso lembrar quem é o Deus que fez o céu e a terra. E o salmista não diz, meu socorro vem da minha força. Ele também não diz, meu socorro vem da minha capacidade de resolver tudo. Ele diz, meu socorro vem do Senhor. E esperança não é fingir que o problema é pequeno, é lembrar que Deus continua maior. E esse texto ele encosta muito na vida de hoje, porque quase todo mundo está olhando para algum monte. Isso aparece na família quando o ambiente pesa e você sente que está segurando mais do que aguenta. No casamento, quando existem silêncios, desgastes e conversas difíceis demais para continuar adiando. No trabalho, quando a pressão, a instabilidade e o medo do futuro ocupam a mente o dia inteiro. Na vida emocional, quando a ansiedade cresce e o coração passa a viver em alerta. Nesses momentos, mesmo sem dizer em voz alta, a alma faz a mesma pergunta: de onde virá o meu socorro? E é exatamente aí que esse salmo se torna tão necessário. Ele não manda fingir que está tudo bem, não manda diminuir a dor, não manda chamar de leve o que está pesado. Ele só chama o coração a não parar no lugar errado. Há pessoas que passam dias inteiros olhando apenas para o monte. Pensam no problema ao acordar, alimentam o medo ao longo do dia e dormem com a mente presa no que ainda não se resolveu. Sem perceber, vão treinando a alma a esperar mais a ameaça do que o socorro. Deixa eu te pedir uma coisa importante hoje. Sabe aquela pessoa que você conhece, que você sabe que está vivendo assim? Acordando com preocupação, carregando medo o dia inteiro, dormindo com a mente presa no problema. Está treinando a alma a esperar mais da ameaça do que de Deus. Ela precisa ouvir que o monte continua ali, mas o centro pode mudar. E quando o coração volta para Deus, a atmosfera interior muda. Então pausa um pouco, manda esse devocional para ela agora, porque às vezes tudo o que ela precisa é de alguém que diga: seu socorro não vem do problema. E olha para a realidade. Olhar para a realidade sim, todos os dias.
mas sempre volte o coração para a fonte. A ponte que eu decidi fazer hoje, desse trecho bíblico, foi com a lei da vibração. Porque essa lei, ela nos lembra que aquilo que ocupa o centro da nossa atenção influencia o clima da alma. Quando o coração gira só em torno do medo, da ameaça e da tensão, o interior vai sendo tomado por aperto, ansiedade e desânimo. O Salmo mostra uma mudança interna muito clara. Primeiro a pergunta, de onde virá o meu socorro? Depois vem a resposta que reorganiza a alma. O meu socorro vem do Senhor. O cenário externo pode até continuar o mesmo, mas o centro interno muda quando a esperança volta a se ligar à fonte certa. Isso não é pensamento positivo vazio, é reposicionamento espiritual. Quando o coração para de girar só em torno do problema e volta a se firmar em Deus, a atmosfera interior começa a mudar. Então vamos lá, pensa com sinceridade. Qual é o monte que mais tem ocupado o seu olhar nesses dias? Uma preocupação constante, uma sobrecarga, uma situação que parece grande demais para resolver dentro da sua família? Um desgaste, uma distância ou uma conversa que você tem evitado no seu relacionamento? O medo do futuro, cansaço ou quem sabe a sensação de que tudo depende de você? Se você hoje realmente acreditasse que o seu socorro vem do Senhor, o que mudaria dentro de você? Você respiraria com menos desespero e mais confiança? Você pararia de tentar carregar tudo sozinho, tudo sozinha e entregaria na mão de Deus? Você começaria a alimentar mais esperança do que o medo? E na prática, como seria redirecionar o seu olhar do problema para a fonte de socorro essa semana? Talvez na vida espiritual, você começar o dia lembrando mais da fidelidade de Deus do que da sua lista de preocupações? Quem sabe na sua vida emocional interromper pensamentos de catástrofe e repetir que o socorro vem do Senhor? Na sua rotina, transformar momentos de ansiedade em pequenas orações, em vez de deixar a mente correr sozinha. E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar para dormir é essa. Hoje, eu alimentei mais o tamanho do meu monte ou a certeza de que meu socorro vem do Senhor? Hoje, os seus 7 minutos são para perceber onde seu coração tem procurado socorro e trazê-lo de volta para Deus. E esse exercício recebeu o nome de reposicionar o olhar. Então, vá para um lugar silencioso, leve seu caderno de evolução e uma caneta, faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas. E quando perceber que você está presente, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome ao monte. Então, escreva. Hoje, o monte que mais tem ocupado meus pensamentos é... Seja honesta, seja honesto com você. Apenas nomeie, pode ser alguma coisa na sua família, no seu relacionamento, nas suas finanças, na sua vida profissional. Segundo, lembre-se de onde vem o socorro. Então, escreva e complete. Se eu lembrar que o meu socorro vem do Senhor, eu preciso me recordar que... Complete com verdade. Se eu me lembrar que meu socorro vem do Senhor, eu preciso me recordar que eu não estou sozinho, não estou sozinha. Eu preciso me recordar que Deus continua acima do que hoje me assusta. Eu preciso me recordar que o problema não é a minha fonte. Eu preciso me recordar que ainda existe cuidado, direção e sustento em mim. E terceiro e último, escolha um gesto simples de esperança para hoje, porque você já sabe que nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então, nessa última parte do exercício, você vai escrever, completar a frase e vai se pôr em movimento. A frase é essa: antes de terminar o dia, eu vou. Por exemplo, antes de terminar o dia, eu vou parar alguns minutos para entregar esse peso a Deus em oração. Antes de terminar o dia, eu vou interromper um pensamento de medo e lembrar de onde vem o meu socorro. Antes de terminar o dia, eu vou dar um pequeno passo de paz, sem deixar que o problema governe todo o meu interior. A ideia desse exercício é não viver olhando para a fonte do problema, mas treinar o coração a voltar o olhar para a fonte de socorro. Então me conta, qual é o monte que mais tem ocupado seu olhar esses dias? Aquele que te acorda com preocupação, aquele que você carrega o dia inteiro. E o mais importante, você já parou em algum momento para perceber que quanto mais você olha para ele, mais ele cresce dentro de você?
Então desabafa aqui nos comentários, você não está só nessa jornada, e depois volta e faz o exercício, porque esse devocional ele só termina quando você traz o coração de volta para a fonte do socorro. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o Amém Desligue, quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem você redefiniu a felicidade e hoje você aprendeu a viver com foco no reposicionamento e não no problema, mas na fonte. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. E aproveita, já salva esse devocional para você voltar a ouvir naqueles dias em que você estiver vivendo presa aos problemas e precisar voltar o olhar para a fonte do seu socorro. Então respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor, Tu sabes quais montes têm ocupado o meu olhar e apertado o meu coração. Tu vês as preocupações que voltam, os medos que crescem e o cansaço que às vezes me faz pensar que estou só diante de tudo isso. Mas hoje eu quero me lembrar, o meu socorro vem de Ti. Tira meus olhos do desespero, reposiciona meu coração na Tua fidelidade e ensina-me a viver essa fase com mais confiança do que medo. Que eu não me acostume a olhar só para o problema e que a minha alma aprenda a descansar na certeza de que Tu continua sendo a minha fonte de socorro. Em nome de Jesus. Amém.